o Metrópolis entrevista agora o presidente do Progressistas em Goiás, o ex-ministro Alexandre Baldi. Ele é ex-secretário de Transportes Metropolitanos do governo Dória, ex-ministro das Cidades do governo Michel Temer e um dos principais articuladores políticos do Progressistas, que é o partido do ministro da Casa Civil. Ministro, vou chamar de ministro também, porque foi ministro, é sempre ministro. Muito obrigado pela entrevista ao Metrópolis. Obrigado a você, Igor Gadelha, obrigado ao Metrópolis pela oportunidade. Bom, ministro, eu queria começar. Seu último cargo foi secretário do governador João Dória. E o governador João Dória tem se colocado como candidato à presidência da República, mas não tem decolado nas pesquisas. O que se atribui a isso? O senhor que teve com ele, hoje também está no Progressistas, por que ele não cresce nas pesquisas? Por que o governo dele é bem avaliado, mas a figura dele não parece ser muito bem avaliada para disputar a presidência da República? Bem, Igor, eu acredito que houve um descolamento de estratégia na governança à frente do governo do Estado de São Paulo, que realiza um bom governo, com obras como há muito tempo não se viam, em todas as áreas de infraestrutura, seja para a despoluição do Rio Pinheiros, que era algo também esperado, com conexões de tratamento e coleta de esgoto sanitário como nunca vista antes, que não é só ali, obviamente, no próprio Rio, enfim, em várias áreas e, sobretudo, no enfrentamento à pandemia. O que foi investido na saúde, o que foi colocado na própria vacina, mas houve um descolamento daquilo que a população percebe das ações do governo de São Paulo e das ações do governador João Dória. E é nesse sentido que eu creio que houve, nessa falha de percepção, de comunicação entre aquilo que está sendo feito e aquilo que se apropria-se das ações para a pessoa, que é o que hoje ele enfrenta de resistência sobre uma candidatura nacional. Mas que descolamento seria esse? O governador sempre teve um discurso muito nacional, por exemplo, de que a vacina era a vacina do Brasil e não de São Paulo. Seria isso que teria gerado, talvez, entre os paulistas, uma avaliação ruim pessoal do governador João Dória? Olha, é uma avaliação de um desafio grande a ser feito, mas pode até ser, porque no momento da pandemia, onde as pessoas perceberam que os estados eles tinham que fazer a defesa da sua população, porque a necessidade da criação de hospitais, das unidades de tratamento intensivo, as UTIs, foi um investimento e uma dedicação muito intensa e muito agressiva. E essa percepção de que, naquele momento, caso o governante ele não falasse para os cidadãos que, obviamente, queriam ser protegidos, a saúde da sua própria vida e a saúde daquele dos seus entes queridos é uma preocupação como nunca vista antes da nossa geração. Então, eu acredito que isso também tem contribuído bastante por essa percepção de que ele enfrenta essa resistência no próprio Estado. Ministro, o senhor tem rodado o Brasil todo aí, até ajudando o ministro Ciro Nogueira, perdão, para formar as chapas em todo o Brasil e tem conversado com gente de diferentes partidos. Há uma conversa entre MDB, União Brasil e PSDB para uma candidatura de terceira via. O senhor acha que vai haver consenso entre esses partidos? E mais do que isso, acha que tem como furar a polarização hoje posta entre Lula e Jair Bolsonaro? Bem, eu acho que a construção para uma candidatura única de terceira via, ela é uma construção difícil demais de ocorrer. E até porque nós estamos vindo de uma eleição de 2018 que é de uma via alternativa. A vitória do presidente Jair Bolsonaro, ela foi uma quebra de polarização de muitos anos, de muitas eleições entre PT e PSDB. Portanto, o brasileiro, toda parte do Brasil, ele ainda vem testando essa quebra de polarização daquilo que existia de força política entre dois polos no dia a dia até hoje. E nesse sentido, eu acho que duas eleições sequenciais, o brasileiro testar uma via alternativa ou uma terceira via é difícil de ocorrer. Portanto, mesmo que os candidatos possam se unir em uma única candidatura, eu não acredito que, por exemplo, Ciro Gomes possa se aliar. Portanto, ele já quebra uma parte dessa corrente de centro-esquerda que poderia tornar uma terceira via única e um polo de atração ou de busca de atração. E outro ponto que é difícil quando a gente avalia as pesquisas é que quase 70% da população ela está cristalizada na sua opinião de voto, ou Lula ou Bolsonaro. Portanto, ali remanesce entre 30% e 32% de opinião por parte daqueles que ainda não têm o seu candidato colocado. E quanto mais se aproxima da eleição, mais a gente percebe que o voto útil, que é aquele que, olha, eu não quero votar em um candidato A ou B, ele vai sim ser encaminhado por não se sentir perca do seu voto
a um dos dois. E eu acredito que vai sim, ao iniciar as eleições propriamente dita, essa polarização vai se fortalecer e aí todas essas outras vias alternativas, seja a terceira via, ou seja o próprio Ciro, eles vão perder fôlego e vão encerrar a eleição menores do que iniciarem. O Progressistas, claro, apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor, na sua visão política hoje, nós temos o ex-presidente Lula liderando as pesquisas. O senhor acha que há possibilidade de Lula ou Bolsonaro vencer no primeiro turno, ou isso é muito difícil? E quem dos dois o senhor acha que no final leva, ou muito difícil de prever ainda também? Olha, é difícil previsão nós falarmos de uma vitória no primeiro turno por qualquer um dos candidatos. Eu acredito sim que haverá vitória por parte do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Ele vai passar para o segundo turno na frente do candidato Lula e eu acredito que ele vai vencer as eleições. O cenário hoje, dessa retomada econômica, ela já é percebida pela população, os atos assertivos, as atitudes assertivas por parte do governo, na busca pela retomada econômica, da geração de empregos, que a gente percebe que nos últimos dias é uma percepção em vários estados brasileiros e, sobretudo, a eleição nacional, ela tem um peso fundamental, historicamente, que é a economia. E a vida dos brasileiros, sejam aqueles que precisam ainda do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, ou daqueles que, obviamente, precisam recuperar os seus empregos para ter renda, ela vem sendo sentida e essa percepção ela se traduz numa melhora política que a gente percebe, inclusive, nas próprias opiniões dos pesquisados em favor do presidente Bolsonaro. Mas, ministro, ainda há alguns pontos na economia, a inflação ainda anda muito alta, hoje a inflação registrou o pior resultado, salvo engano, em 25 anos, e isso afeta o poder de compra da população. Isso não é um ponto que ainda pega? O governo não precisa ainda melhorar na economia para garantir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Bem, Igor, não tenha dúvida, o governo precisa e ele está buscando tomar medidas que visam melhorar a economia, melhorar a vida das pessoas, até mais além do que a economia, porque nós temos que ter um quadro econômico melhor, mas, sobretudo, nós temos que ter com que as pessoas sintam essa melhora na sua própria pele. Eu acredito que essa eleição de 2022 ela vai ser muito definidora por parte do que as pessoas sentirão naquele momento de votar. A sua vida, sobretudo na questão da qualidade do consumo, daquilo que elas estejam consumindo, do seu potencial de renda familiar. Portanto, o governo ele vem acertando nessas medidas e a inflação, parte dela que é muito pesada na questão dos alimentos pela crise global que houve em virtude da pandemia, sobre a questão dos combustíveis que desencadeia também na inflação, que é parte responsabilidade de política econômica nacional em virtude da pandemia e parte também daquilo que o governo federal buscou, que os estados reduzissem os seus tributos, como assim fez o governo federal e acabou não sendo feito. E a narrativa do presidente, ela foi assertiva, porque os governadores hoje, na opinião das pessoas, em grande parte do Brasil, têm responsabilidade pelo desencadeamento dos altos preços, seja do etanol, seja da gasolina, ou seja do óleo diesel, que tem um impacto, inclusive, no meio do produtor rural. Ministro, esse apoio do Progressistas ao presidente Jair Bolsonaro tem muito a ver também, o ministro Ciro tem deixado muito claro que até uma convergência de ideias. Mas o Progressistas tem hoje, além da Casa Civil, o Progressistas tem a presidência da Câmara e se o presidente atual, Arthur Lira, se reeleger deputado federal, ele pode tentar a reeleição. Está amarrado esse apoio do presidente Jair Bolsonaro à reeleição de Arthur Lira no comando da Câmara em 2023, caso Bolsonaro também seja reeleito ao Palácio do Planalto? Igor, essa conjectura, ela é uma amarra impossível de se fazê-la. É algo impensável você amarrar um apoio ao presidente que hoje tem o seu principal ministro, ministro da Casa Civil, presidente nacional do partido, mesmo que licenciado, senador Ciro Nogueira, comandando as políticas do governo. Então, quer dizer, o apoio do Partido Progressista hoje, com o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em alguns estados, é quase que total em favor do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é consolidado esse apoio. E, obviamente, que, havendo a vitória do então deputado federal Arthur Lira na sua reeleição no estado de Alagoas, ele é um candidato forte à reeleição. Candidato natural, talvez. Natural, é óbvio. E, claro, acreditamos que terá o apoio do próprio presidente Bolsonaro e assim como o seu governo, porque a tendência na vitória da reeleição do Bolsonaro, que a permanência do ministro Ciro deverá ocorrer. Assim, ele não é candidato, ele não tem projeto político para esse ano, ele deve permanecer no governo e é uma tendência de que haja esse apoio, então, pelo reconhecimento do que o Partido Progressista faz e fará durante as eleições em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Como ministro da Casa Civil, o senhor acha que o Ciro se mantém? O senhor falou, se mantém no governo, é se manter como ministro da Casa Civil? Eu acredito, o Ciro vem fazendo tudo para ajudar o governo a acertar, seja na economia, seja em todas as ações políticas, seja na própria relação com o Congresso.
buscando medidas assertivas do ponto de vista econômico, ajudando o ministro Paulo Guedes para que ele possa ter a menor resistência do que é necessário, seja para aprovação na Câmara ou no Senado, e vem dando governabilidade a cada vez mais. Esse sentimento de segurança nas ações do governo, que a política, como assim era vista, que enfrentava resistência nas suas ações, ela diminuiu bastante. Portanto, ele tem todo o respaldo pela sua competência para permanecer como ministro da Casa Civil. Ministro, o senhor, como eu falei, tem rodado por aí. Hoje parece que está cristalizado o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro do PL, que é o partido do presidente, do Progressistas, que é o seu partido, e do Republicanos. Há chance de atrair mais algum outro partido? Fala-se no União Brasil, por exemplo, de repente atrair. O senhor ainda vê chance de atrair mais algum partido para essa aliança à reeleição de Jair Bolsonaro? Eu acredito que sim. Acredito que será natural que alguns partidos de direita e de centro-direita possam apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro e que venham para essa aliança. Quais? Sobretudo, Igor, quando a gente percebe que há o aumento sistemático nas pesquisas, que ainda são bem incipientes do ponto de vista do quadro eleitoral, para que os partidos que estejam ainda em dúvida em apoiar um candidato ou outro, eles possam vir apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Ainda é cedo para dizer quais são esses partidos, até porque existem dentro dos próprios partidos, assim como foi o Solidariedade, existe uma parcela dos seus diretores, dos seus parlamentares que não concordam com o apoiamento que foi definido pelo Solidariedade ao ex-presidente Lula. Portanto, eu acredito que haverá, sim, mais partidos que apoiarão a reeleição do presidente Bolsonaro e ainda, inclusive, alguns oficialmente no prazo devido, que vai até a primeira semana de agosto. Quais o senhor vê mais chances hoje em dia? E o Solidariedade seria um não, porque já anunciou para o ex-presidente Lula, mas uma União Brasil ou qual outro partido? Quais o senhor vê com real chance de entrar nessa aliança? Olha, é difícil ainda fazer essa análise prévia, porque nós temos quase 3 meses para que esse quadro seja concluído. Portanto, daqui até lá, nós teremos ainda uma percepção da melhora econômica, uma percepção da melhora de renda, uma percepção da melhora de vida por parte das pessoas e desencadeando numa percepção de melhora de governo do presidente Bolsonaro. Portanto, isso refletirá nas pesquisas, que tem sido uma tendência nas últimas análises feitas, que ele vai crescendo nas pesquisas e que, óbvio, que os partidos, que aqueles que ainda não têm uma posição ainda formada na sua candidatura nacional, deverão encaminhar pelo apoio ao presidente Bolsonaro à sua reeleição. Ministro, vamos falar de Goiás, que é seu estado, onde o senhor pretende ser candidato ao Senado. Hoje a gente vê ali a base bolsonarista em Goiás, ela parece dividida, né? Uma parte fala que o candidato a governador do presidente será Ronaldo Caiado, que vai tentar reeleição, mas há também quem defenda a candidatura do deputado federal Major Vitor Hugo, ele que diz ser o candidato de Bolsonaro ao governo do estado. Como é que está o cenário lá e em que chapa o Progressistas vai estar lá em Goiás? Na chapa de Ronaldo Caiado ou na chapa de Vitor Hugo? E se isso depende ainda da decisão do próprio presidente de com quem ele estará lá na disputa ao governo? Igor, é uma posição de muita habilidade política, até mesmo por parte do presidente Bolsonaro na busca por apoiamento político. Nós teremos a eleição em 2022 muito mais decidida na política do que na antipolítica ou mesmo dos próprios outsiders, como foi um êxito que encontramos na eleição de 2018. Portanto, óbvio que a articulação, o comando da articulação política da reeleição do presidente Bolsonaro buscará apoio político nos estados. E em Goiás não será diferente. Por isso que eu venho tentando construir constantemente para que haja, mesmo com a busca da candidatura, como está hoje pré-candidato o deputado federal Vitor Hugo, o apoio por parte do governador Ronaldo Caiado ao presidente Bolsonaro, para que haja cada vez mais força política buscando a vitória do presidente Bolsonaro. Independente da luta e do desafio local, nas adversidades entre Caiado e Vitor Hugo, ou mesmo outro candidato, que é o ex-prefeito de Aparecida, que eles possam haver uma convergência no apoio ao presidente Bolsonaro, porque ele tem uma avaliação em Goiás, uma média acima de vários outros estados, e obviamente que para o presidente esse apoio político é necessário, porque se as eleições tem se mostrado a cada dia em análises feitas por cientistas que vai ser definida na política, quanto mais apoio político, melhor. Portanto, eu trabalho, sim, hoje como pré-candidato ao Senado Federal para estar com o governador Ronaldo Caiado e para que nós, dentro dessa coligação, apoiemos a reeleição do presidente Bolsonaro. O
senhor acredita que vai haver um consenso ali, de repente, o próprio Major Vitor Hugo retirar a candidatura? Obviamente o Ronaldo Caiado é candidato à reeleição, já é um candidato natural, é muito difícil que ele retire a candidatura, mas o senhor acredita que há como fazer essa composição, até também com o prefeito de Aparecida, que o senhor citou, que é apoiado pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que há como compor em Goiás uma só base, com uma candidatura única a governador e a senador para apoiar a reeleição de Bolsonaro? Igor, eu creio que nem seja estratégico, porque quanto mais candidatos houverem como postulantes ao governo do Estado e que apoiem o presidente Bolsonaro, é melhor para o presidente. Porque mais... Mas não divide palanque para ele lá em Mas Goiás? serão mais... E gera intriga na própria base voto. aliada? Mas serão mais candidatos pedindo voto. Ele precisa vencer a eleição. Independente se o candidato A, ou B, ou C esteja ali se enfrentando localmente, todos é importante que estejam pedindo voto para o presidente Bolsonaro. Isso gera cada vez mais musculatura política e, sobretudo, num Estado que ele é majoritariamente conservador. Portanto, o governo do Estado, naturalmente, ele tem uma estrutura política maior. O partido do governador Ronaldo Caiado hoje é o maior partido em prefeituras administradas. Nós, do Progressistas, somos o segundo maior partido. Portanto, essa união apoiando o presidente Bolsonaro, ele gera uma musculatura política ainda maior. Então, quer dizer, eu acho a dificuldade do pré-candidato Vitor Hugo hoje é que ele precisa convencer o próprio partido. A comandante do partido, que é a deputada federal e seu esposo, Magda Mofato, ainda não estão convencidas da pré-candidatura, da viabilidade da pré-candidatura do Major Vitor Hugo. Portanto, ele tem esse desafio a enfrentar para que ele possa sair e mostrar a sua viabilidade eleitoral. E o governador Ronaldo Caiado é pré-candidato formal e oficial, faz um bom governo, tem demonstrado de forma responsável as atuações dentro da economia e, sobretudo, dentro da saúde, que foi o enfrentamento à pandemia, e que é um candidato natural, hoje que tem mais de 40% das pesquisas. Portanto, para o presidente Bolsonaro, é importante que todos o apoiem. E eu quero aqui fazer, em Goiás, essa união, para que nós enfrentemos ali as adversidades entre os adversários locais, mas que todos estejam apoiando o presidente Bolsonaro. E, é claro, para o presidente, quanto mais apoio político tiver, quanto mais eleitores, quanto mais apoiadores, quanto mais militantes pedirem voto para ele, mais se traduz num crescimento político, num crescimento eleitoral e, óbvio, na vitória. Ministro, em Goiás, o PP parece alinhado, como o senhor explicou no cenário, alinhado aos objetivos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas em outros estados, a gente vê o progressista se aliando a políticos de esquerda ou de centro-direita, centro-esquerda, na verdade. A gente tem um exemplo de Pernambuco, onde o Diretório de Pernambuco tem uma aproximação maior com o PSB. Você tem também no Maranhão, onde o deputado federal André Fufuca tem uma aliança ali com o grupo do governador Flávio Dino. Isso não é ruim, visto que hoje o partido tem o ministro da Casa Civil, está na frente da coordenação da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que é de direita ou extrema-direita, como queira chamar, e nos estados o partido está formando alianças com a esquerda ou centro-esquerda? Olha, Igor, um dos desafios que o ministro Ciro me pediu quando viesse para ajudá-lo nessa conjectura de articulação política era para que nós pudéssemos trazer todos os diretórios estaduais para apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Portanto, esse desafio nós temos que enfrentar até as convenções partidárias no início de agosto e, obviamente, durante as eleições. Nós vamos buscar que o partido esteja coeso e unido entre todos os diretórios nacionalmente dizendo em apoio ao Bolsonaro. Portanto, eu acredito sim que essa visão que haja do Pernambuco, do Ceará, do Maranhão, como já foi, por exemplo, da Bahia, sim, hoje essa tendência foi revertida, o que poucos acreditavam ser uma realidade, ela possa ainda ser conquistada para estar ao lado desse apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Mas pode haver intervenção em alguns diretórios da cúpula nacional, que é comandada por Ciro Nogueira, para garantir esse apoio a candidatos alinhados ao bolsonarismo? Ou o senhor considera isso muito difícil hoje? Olha, a forma de gestão do Partido Progressista, comandada pelo Ciro, sempre foi uma forma democrática e sempre foi uma forma de ter muito diálogo. Portanto, eu não acredito que o Ciro Nogueira, que sempre foi esse democrata, que sempre dialogou muito com os diretórios, com os deputados, ele possa fazer uma intervenção, numa agressividade plena para poder fazer com que esse apoio possa ser, então, realizado. Eu acredito que vai haver muito diálogo, vai haver muita conversa, ele vai buscar esse convencimento unânime do partido nacionalmente. É difícil, é desafiador, porque nós temos que pensar que cada um dos nossos membros tem as suas dificuldades, os seus desafios locais, governos que estão nesses estados, governantes de esquerda,
governantes de centro-esquerda, e ali para a realidade da sobrevivência dos deputados federais, sobretudo, que é o foco do nosso partido, esse alinhamento para a sua sobrevivência política, ela é estratégica. Por isso que nós temos que fazer essa avaliação de Estado por Estado, entender essa realidade, a sobrevivência dos nossos parlamentares e, é claro, buscar esse convencimento. Mas que a intervenção nunca foi e não acredito que será o método ou o procedimento feito pelo Ciro. Em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, os integrantes do Progressistas têm indicado um apoio à reeleição do atual governador Rodrigo Garcia, que é do PSDB, que é o partido de João Dória, inimigo de Jair Bolsonaro. Você acha que em São Paulo o PP acaba caminhando com o Rodrigo Garcia, que é de centro-direita, mas é de um partido ali que tem uma inimizade com o Bolsonaro, ou você acha que ainda há chances, por exemplo, de o Progressistas apoiar a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas? Bem, eu acredito que dia a dia, em se avaliando o quadro dos membros do Progressistas no Estado de São Paulo, eles têm a opção, né, do diretório estadual do partido no Estado de São Paulo apoiarem a reeleição do governador Rodrigo Garcia. Portanto, impossível não é. A busca por alguns membros que são minoritários ainda existe para apoiar o candidato Tarcísio. Mas, na majoritária parte do partido no Estado de São Paulo, a opção é o apoiamento à reeleição do Rodrigo Garcia. Portanto, é um dos estados que, mesmo que haja definição por apoiar o candidato que não seja o do presidente Bolsonaro, estará firme com o partido apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, também são interpretações que a gente tem que avaliar. Em São Paulo seria o PP apoiando Rodrigo Garcia para o governo e Bolsonaro seria uma chapa Rodrigo Garcia-Bolsonaro em São Paulo, então, para o Partido Progressista. Porque nós temos que avaliar, Igor, que nós queremos o apoio ao presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, se o nosso diretório estadual estiver apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro, mas se a sua escolha local for apoiar um outro candidato ao governo, perfeito. O objetivo é buscar apoiamento político, musculatura política à reeleição do presidente. Portanto, os diretórios estarão atendendo aquilo que é a diretiva e a orientação diretiva do Diretório Nacional para que nós estejamos juntos, todos apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro, mesmo que a sua escolha do candidato local não seja aquela que seja a oficial por parte do presidente Jair Bolsonaro. O Metrópolis entrevistou o ex-ministro Alexandre Baldi, que é presidente regional do Progressistas em Goiás, ex-ministro das cidades do governo Michel Temer e ex-secretário de Transportes Metropolitanos do governo Dória. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre aqui ao Metrópolis. Agradeço a você, Igor Gadelha, agradeço ao Metrópolis, agradeço a todos que participam conosco. Muito obrigado.